ocorre a polidactilia, você vai ter na parte dianteiras 6 dedos ou mais em alguns casos, e às vezes ocorre nas 4 patas, não necessariamente, mas comum, na maioria dos casos, nas 2 patas dianteiras, o que fica mais legal ainda, né? 2 mãozinhas, muito parecido com o ser humano. O que seria a polidactilia no Maine Coon? Uma evolução. Por quê? Porque o Maine Coon vem do Maine. A origem do Maine Coon é Maine, norte dos Estados Unidos. Muita neve. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mais Pet. Sou Rúbia Baja e hoje estamos aqui para falar de algo que eu duvido que vocês tenham visto. Polidactilia, olha isso daqui, gente, é um dedinho a mais. E para falar sobre o assunto, trouxemos um especialista na criação aqui do Brasil, que é o Augusto do Gatil Gugato. Vamos lá falar com ele? Pessoal, estamos com uma pessoa muito especial aqui que veio trazer um novo integrante aqui para a equipe e com uma característica muito especial, que são os polidactes. E se tem alguém que entende de polidactes no Brasil, é o Augusto do Gatil Gugato. Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui com a Rúbia para trazer informações para vocês. O que é um polidactil? Isso tudo que ele vai nos explicar, a gente vai demonstrar aqui. Gente, olha esses dedinhos, que coisa fantástica! São os dedinhos a mais. Ele vai explicar tecnicamente, porque visualmente nós já estamos apaixonados. Explica pra gente o que tem esse dedinho a mais aqui. Justamente essas luvinhas do Mickey, né? As famosas luvinhas do Mickey. Parece um polegar, na verdade, ali tem 2 dedos, tá? O que tem um gato é comumente visto, né? Você tem nas patas dianteiras 5 dedos, patas traseiras 4 dedos. Quando ocorre a polidactilia, você vai ter na parte dianteiras 6 dedos ou mais em alguns casos, e às vezes ocorre nas 4 patas, não necessariamente, mas comum, na maioria dos casos, nas 2 patas dianteiras, o que fica mais legal ainda, né? 2 mãozinhas, muito parecido com o ser humano. O que seria a polidactilia no Maine Coon? Uma evolução. Por quê? Porque o Maine Coon vem do Maine. A origem do Maine Coon é Maine, norte dos Estados Unidos. Muita neve. Então a prioridade lá dos mercadores que possuíam seus navios eram os gatos polidactes. Por quê? Porque eles se sustentavam melhor nos navios. Eles podiam andar, né, nas embarcações, e eles cuidavam do quê? Da caça dos ratos, de pequenos roedores que poderiam estragar a mercadoria. Então a prioridade, a preferência deles era por polidactes, Maine Coons polidactes, que é a origem do Maine Coon lá do estado do Maine. Fora isso, para andar na neve, os gatos que tinham mais dedos têm mais estabilidade de se permanecer em pé na neve. Então, esses polidactes conseguiam comer mais vezes. Se comem mais vezes, sobrevivem mais. Então, pode-se dizer, é lógico chegar a essa coerência, né, dessa ideia, que a maioria dos Maine Coons eram polidactes. Que são os Maine Coons de fundação, né? Sim, chamados Maine Coon de fundação ou Maine Coon de base. E eles são, além de ter essa característica dos dedinhos a mais, gente, olha isso daqui, isso aqui parece a luvinha do Mickey, olha que sensacional. Então, o que ele estava explicando é o seguinte, com esse dedinho a mais, esse polegar, ele não só se apoia, ele tem uma maior estabilidade, como esse dedinho permite que ele segure as coisas dessa forma, não é só apoio, ele pode realmente prender, segurar. Então, outra coisa que eu ia te perguntar, mas eu aqui apaixonada com os dedinhos a mais, interrompi, é a respeito do tamanho. Ele, além do dedinho, esse é um bebezinho, gente, ó, tem 4 meses aqui, um bebezinho.
eles são maiores, eles ficam maiores do que os Maine Coons não polidácteis. Dá para afirmar Sim, então, isso? Ainda sobre essa, por ter mais dedos, o que afasta mais o último dedo do restante, facilita, né, promove essa possibilidade de fechar, o fechamento. O que antes um gato mais comumente visto fecharia o dedo assim, a mão assim, né, a patinha, né, vamos dizer, a mão que a gente humaniza muito. Quando afasta, ele tem essa capacidade de pega. Isso é muito importante, porque o Maine Coon, de raccoon, do guaxinim, essa mania que o Maine Coon tem de segurar as coisas com a mão. Sentar nas patas traseiras e segurar as coisas com a mão. Sendo polidáctil, ele consegue fazer essa pega que facilita muito mais e aproxima dessa lenda do guaxinim, né, do raccoon. A pergunta... Do tamanho, da estrutura do poli. E não é só isso. Por ser um gato de fundação ou gato de base, eles têm a estrutura maior. O que o Maine Coon mais comumente é visto levaria 4 a 5 anos para chegar na sua estrutura. O Maine Coon polidáctil já consegue antecipar isso. Ele estrutura muito mais rapidamente. E já na ninhada, que ele pode nascer Maine Coon polidáctil ou não polidáctil, tá? E você consegue verificar que o polidáctil ele é maior na ninhada. Ele tem uma estrutura maior, tá? Então o desenvolvimento dele é mais acelerado e eles ficam mais pesados. E no Brasil, o pessoal que trouxe, quando se fala assim a respeito de evolução, no Brasil os que chegaram, eles foram todos importados e são poucos criadores aqui, né? Sim, porque isso é mais forte, né? Só os criadores no Brasil, mais tradicionalistas, que dão valor à história do Maine Coon, que estão acompanhando, né? Os criadores estão acompanhando os criadores da Europa. Na Europa isso é muito forte, tá? Porque eles estão se voltando para o Maine Coon de base, de fundação. Por quê? Porque eles possuem a genética mais pura da raça. Não é uma raça criada pelo homem, é uma raça que já existia. E os Maine Coon polidácticos carregam na genética, no DNA deles, essa originalidade. Então esse é o fato. Se quer um Maine Coon puro, então procure um polidáctil. Quando a gente fala em pureza da raça, significa assim que ao longo das gerações foram feitos acasalamentos de tanto pai quanto mãe, filhos também de Maine Coons. Então assim, a pureza, quando ele fala, significa assim um agregado genético já lá de fundação, que a gente fala que são dos primeiros. Com o tempo que vai sendo feito esses acasalamentos, embora haja o pedigree, essa bagagem genética com informações genéticas lá do início do Maine Coon é que permite que ele tenha essa estrutura mais forte e essa característica aqui dos dedinhos a mais. Enquanto ele estava falando aqui, eu estava pensando, quando você acasala, por exemplo, pega o macho e a fêmea, você não acasala pai e mãe com polidactilia. Você pega só ou o pai ou a mãe. Não, na verdade, né, acrescentando mais uma informação aí, a polidactilia ela é ocasional na genética posterior, nos descendentes. Então, você pode cruzar um polidáctil com um não polidáctil, ou 2 polidáctilos, porque cruzando 2 polidáctilos também não garante que vai nascer polidáctil, um filhote polidáctil. É uma ocorrência. Ele vai portar a polidactilia no seu DNA, mas ele não é obrigatoriamente nascer. Que nasça na ninhada os gatos, filhotes polidácteis, juntando pai e mãe polidácteis. Então pode nascer... Sim, você pode cruzar normalmente, não há problema algum, não há perigo de ocorrer que nós mais dedo, não tem nada disso. Tudo isso é lenda, de má informação, tá? Você pode cruzar 2 e não terá nenhuma garantia, por exemplo, de que vai ter. Pode correr, sim. É uma possibilidade. E outra coisa também, uma prova de que a polidactilia é tão natural do Maine Coon é que, a exemplo do que acontece nos persas himalaias, por exemplo, ponteados, você tinha que cruzar um ponteado, um Himalaia, com um persa, por exemplo, e só nasceria filhote ponteado
Se o outro não ponteado, o não Himalaia, por exemplo, carregasse em seu DNA a genética para ponteado. Então você precisava que um fosse um ponteado não aparente com um aparente. Aí você cruzava os dois, aí você tinha garantia de nascer. E o menicum, por exemplo, você pega um não polidáctilo e cruza com um polidáctilo e pode nascer. Por que pode nascer? Porque certamente o outro, que a pessoa pensa, não, ele não é polidáctilo, ele carrega a polidactilia. Isso é uma prova, na história, biologicamente falando, que a maioria dos menicuns eram polidáctilos na ancestralidade. Gente, tudo isso é genética, é muita informação assim pra gente, mas é importante saber que isso daqui, a gente trouxe esse assunto porque existem algumas federações que chamam isso daqui de anomalia. E nós trouxemos o Augusto para explicar que não, gente, não é que seja uma anomalia, isso é uma característica. Nós fazemos parte da Federação TICA, que é a mais antiga a respeito de genética de gatos e registros de gatos, e inclusive existe, quando você vai participar de exposições, existe um registro só para essa categoria, que são dos polidácteis. Então, isso é uma característica e não uma anomalia. Existe uma tendência muito grande de, por exemplo, um grupo, quando ele não reconhece aquilo, ele condena aquilo. Então, como nós estamos aqui para trazer informação, trouxemos o Augusto aqui para poder explicar todas essas questões e afastar esses comentários. Então, é muito interessante. Você que está nos assistindo, se ficarem dúvidas, comenta, pergunta aí que a gente vai responder. Ou eu ou o Augusto vamos procurar trazer essas informações aí. Agora, o que chama a atenção é toda essa questão assim da genética. Quando a gente está falando de raças, aparecem muitas cores, aparecem muitas características que são decorrentes de toda essa informação. Por exemplo, você estava falando do fenótipo e do genótipo. Muitas vezes o animal ele carrega geneticamente uma série de informações que fisicamente ele não aparenta, mas está tudo ali. Muitas pessoas perguntam, mandam fotos para mim, devem mandar para você também, dizem: ah, esse gato parece um Maine Coon, ele é um Maine Coon. Não tem como saber, é o pedigree que vai atestar a pureza da raça. Isso vai transformar o gato em um ser mais especial ou menos? Não, porque todos os gatos são sensacionais, tem uma raça definida, um pedigree ou não, eles vão continuar sendo um indivíduo único. Agora, para atestar características genéticas, quando se fala em raças puras, é só o pedigree que vai poder trazer essa informação. E no pedigree dos polidácteis, existe algum informativo, alguma coisa ou não? Isso é opcional. Na Europa, onde a corrente é muito mais forte dos tradicionalistas, é comum colocar PP ou PPP para indicar nos quatro duas patas. Mas não é nada obrigatório. E, inclusive, né, para muitos daqueles que apontam o dedo para falar, né, eu sei o certo e isso é anomalia, talvez essa pessoa não saiba, mas os deles, né, os gatos que eles tenham, seja polidáctilo no DNA. Como a maioria na história era polidáctilo, e isso se comprova na própria cruza, quando você cruza com um, como eu expliquei anteriormente, aquele que levanta o dedo para dizer não, isso não é, talvez, com certeza, vamos dizer assim, uma probabilidade de quase 100%, o gato dele, Maine Coon, seja um polidáctilo no genótipo e não no fenótipo. E daí não vai aparecer. Gente, olha só, esse gato é meu presente da criação do Augusto para nossa família aqui. Gente, eu não pude nem analisar a quantidade de dedos dele, então eu vou te perguntar. No pezinho eu já vi que tem um dedinho a mais aqui, e porque normalmente os outros são só esses quatro aqui, ó. E ele tem um dedinho mais aqui, ó. E aqui também, ele tem esse dedão lindo, que parece uma luva.
E mais um dedinho. Nós vamos filmar e mostrar como que vai ser essa pega. Eu tô curiosa, feliz demais, o coração cheio de amor aqui. A gente tem um monte de gato, mas para quem ama gato sabe que toda casa sempre cabe mais um, né? É impossível ficar com 1, 2, 3, 4. Algumas pessoas me perguntam assim, eu posso ter 3? Eu falei, gente, na cama dá pra dormir até uns 7, né? Com quantos você dorme na cama, gatos? 4. 4? Mas gato é aquela coisa, né? Você acha que vai pegar só um, não, depois pega 2, não, 2 eu parei. Aí depois vem o terceiro e o quarto, né? Tem um cliente meu lá no Rio de Janeiro que já tá com 6, mais outros 2, que aí no caso era um vira-lata, mas 6 gatos meus. E eu falei pra ele, cara, você para ou vai virar um gatil. Não, mas já é, né? A gente dá o nome de gatil, mas pra quem tem gatos, o apartamento vira um gatil, né? O viver é o mesmo. E os gatos, cada um é uma característica, cada indivíduo, nós temos vários, eu tenho vários, você também, mas cada um tem a sua exigência, a sua característica, e mesmo eles não verbalizando, a gente consegue compreender tudo que eles querem, né? Sim, o gato tem essa coisa maravilhosa, né? Por exemplo, você pode ter vários cachorros, em geral, assim, um vai ser parecido com o outro, né? O padrão da raça, aí o comportamento será parecido com o outro. Já o gato, ele tem personalidade. Bem diferente, né? Diferente, cada um pode ser de um jeito, como o ser humano. O gato é muito próximo do ser humano. Até quem conhece muito gato, acha o gato muito parecido com o ser humano. É como ter crianças em casa, porque eles têm personalidade. Tanto que para ganhar o amor e a amizade de um gato, você precisa também doar-se para eles. Você não pode só exigir. Você não tem essa coisa do que tem um cachorro, por exemplo, que você pode dominar, né, e doutrinar um cachorro. Não, o gato se faz um acordo, é uma troca. É um amor mais inteligente, né? É como uma relação com o ser humano. Assim como se ele se relaciona com o ser humano, na troca, você tem que respeitar o próximo para ser respeitado. O gato é a mesma coisa. E ele vai te dar muito amor em troca. E voltando ao assunto do pedigree, importante sim o pedigree junto à idoneidade do criador. De quem cria, né? Criador ou criadora. Por quê? Porque toda a informação que vai para o clube, né, a respeito do filhote depende muito do criador. Então, por isso é importante não só o pedigree, mas juntar a isso a idoneidade, a honestidade do criador ou da criadora. Porque se a pessoa não passa essa confiança, o pedigree perde um pouco da sua validade. Tá? Eu já fui parte de diretoria, eu posso falar isso com certeza. Depende muito da idoneidade de quem está criando para poder passar as informações verdadeiras, assim como no imposto de renda, não é verdade? Né? Tudo depende de quem está fazendo. Se você passa as informações verdadeiras, vem um retorno impresso dessa verdade colocada ali no papel. A gente busca sempre trazer informações, porque assim, o universo está cheio de possibilidades. Quando eu entrei em contato com o Augusto, eu estava buscando um Maine Coon de olho azul. Aí ele falou, Rúbia, eu estou sem olho azul, mas eu tenho um Poli. Daí eu falei assim, Poli, eu nunca pensei num Poli. Dele disse, você vai se apaixonar. É indescritível a convivência com um Poli por causa dessas características únicas. A pata dele é bem maior, ele é bem mais robusto que os outros e o contato, a forma dele interagir com outros objetos é genuína. Ele disse, se você tiver um Poli, você vai se encantar, porque eu não imagino a minha vida sem um Poli, né? Eu falei, oi, você é terrível! Como é que eu vou ficar? Eu, apaixonada por Maine Coon, vou ficar sem um Poli agora. Eu falei, o que você tem? Ele falou assim, eu tenho um muito especial aqui, que é o filho de mesmo pai e mãe, mas de outra ninhada, do Guguinha dele. E desde então nós estávamos esperando o momento de ter o contato com ele, e ele está me provocando lá nas redes sociais, postando fotos assim, daquelas de encher o coração. Então esse aqui é o nosso primeiro contato com o mundo, o universo
dos Maine Coons polidactyls. Então, por mais que eu ame e seja apaixonada, isso daqui é toda uma experiência nova. Eu já estou encantada, ele está tremendo aqui porque ele está num ambiente, hoje está muito frio aqui no sul, mas olha aqui, todo lindo se mostrando aqui. E a gente vai buscar trazer mais informações para vocês. Eu mesmo nunca tinha me envolvido com isso, até liguei para um dos juízes que fazem parte da TICA, para ele me passar mais informações sobre isso, e ele me deixou assim bem tranquila quanto a essa questão de ser um gato de fundação, sobre a aceitação dessa característica, e por isso trouxemos o Augusto para nos trazer ainda mais dentro do universo da criação. E aí, faltou mais alguma coisa para falar que eu não perguntei, porque você deve receber muitas perguntas que eu não tenha feito, seguinte, né? Quem é que vê uma patinha dessa e não dá vontade de fazer assim? Pô, muito prazer. Ai, que delícia! Muito prazer. Ei? Coisa fofa, gente! E a apaixonante. Vai segurar o dedo. E é um diferencial. As opções estão aí para livre escolha de quem se interessa, quem conhecer a raça, que é importante também ter conhecimento da raça antes de qualquer aquisição. Claro, saber para poder valorizar. O trabalho do criador não é só cruzar e expor o filhote, né, para quem interessa ter. Também passar informações para que a aquisição seja com conhecimento, para poder valorizar o trabalho todo o trabalho que está por trás, até chegar no novo lar. Quando chega no novo lar, tem um trabalho enorme, uma dedicação, uma busca por padrão, por tudo, orelhas, linha de toque, focinho, tudo, tamanho, estrutura, a origem da raça. E quem está adquirindo um filhote, um novo lar, tem que estar consciente do que está recebendo e conhecendo a história, o padrão, para poder valorizar. Senão, para quem não conhece, aquela história, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é verdade? Isso mesmo. Enquanto ele falava, minha cabecinha fica aqui. No estándar da raça, ele pode ter sólidos, tanto faz. Essa característica não tem nada a ver com cor, a nada. Que interessante. Esses dois aqui, a diferença de idade deles é de 1 ano, são filhos do mesmo pai, mesma mãe, só que olha ali na minha perna. Um é polidáctil, ele tá em outro ambiente, ele tá assustadinho, e o outro não. Olha, 1 ano de diferença, a pata fica praticamente do mesmo tamanho. Gente, olha que cara maravilhosa. Se vê assim, dá a impressão que eles têm aquele visual que quem olha por fotos pensa assim, esse gato é bravo, tenho medo. Só que eles são conhecidos por gigante gentil, por todo o carinho, por todo o afeto que eles transmitem no dia a dia. E olha essa daqui, o tamanho desse dedão, gente. Coisa mais fofa. E quando a gente fala de gatos, a gente não pode deixar de falar no bem-estar deles, que é para um gato ter um bom desenvolvimento, uma vida longa e saudável, você precisa sempre oferecer um alimento de qualidade que dê todo o aporte que ele necessita para mostrar toda essa genética, todo esse bem-estar. E você principalmente vai encontrar isso onde? Na alimentação. Por conta disso, nós utilizamos a predileta, que é um alimento super premium, rico em vitaminas, sais minerais, taurina, que para o gato é essencial, com alimentos, principalmente a proteína animal, de altíssima qualidade. Parece apenas um detalhe, mas isso é importantíssimo para que o gato ele seja forte, você sinta na estrutura dele esse aporte nutricional.
na pelagem, na qualidade de vida dele, porque quanto melhor esteja o funcionamento do organismo, mais feliz, mais saudável e menos preocupações você vai ter e mais qualidade de vida. Pessoal, obrigado por estar conosco e por toda essa imersão nesse mundo da polidactilia. Hoje falamos sobre a polidactilia dos Maine Coons com esse entendedor aí que é o Augusto do Gatil Gugato. Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem ter a companhia de um gato maravilhoso como esse, entre em contato com ele, ele vai poder inclusive dar mais informações além das que demos aqui. Para você que gostou, dá seu like, se inscreve no canal, aciona ali para receber as notificações. Isso aí, pessoal. Obrigada, Augusto. É um prazer enorme. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Espero ter esclarecido muitas dúvidas. Qualquer coisa, só perguntar. Nós estaremos aqui para informar. Isso que é importante. Obrigado, gente. Até logo. Attack Pet Plus é um suplemento mineral e vitamínico para cães e gatos. Estimula a imunidade, evitando infestações de pulgas, carrapatos e ácaros. Possui em sua fórmula vitamina A, C e D e não possui aditivos químicos. Agora, com muito mais proteção para seu pet. Attack Pet Plus. Mais saúde, mais amor.